Gente, olha, a gente quer começar diferente a nossa programação hoje. João Albuquerque já está aqui ao meu lado. E pra gente começar hoje falando um pouquinho sobre o papel tão importante da imprensa nessa grande feira, né? A maior feira. João, seja bem-vindo à nossa programação. Conta aí pra gente um pouquinho. Bom dia, Cheryl. Bom dia, Fran. Muito obrigado por essa parceria tão exitosa que existe entre a Rema TV e não só com o IDEP, mas comigo enquanto pessoa física, pelo fato de vocês estarem sempre acompanhando o trabalho de profissionais que estão escrevendo, que estão produzindo conteúdo, que estão noticiando. Eu me coloco nessa categoria que vocês estão sempre abrindo espaço. Então eu já começo agradecendo esse espaço tão nobre. E João, olha, nós que somos da imprensa, a gente passa o dia inteiro aqui no Centro Tecnológico, são muitas informações. E a imprensa em si, ela tem um papel fundamental de levar para quem está lá do outro lado da telinha todas as informações, os balanços. A nossa feira movimenta tantos negócios e como é gratificante para a gente contar o que está acontecendo aqui, né? Exatamente, e o papel da imprensa hoje é fundamental em qualquer área, porque você sabe que com o advento da internet, a consolidação das redes sociais, a produção de conteúdo passou a ser algo muito acessível para qualquer cidadão. Só que o papel do jornalista hoje não é só noticiar, é justamente gerar a informação, filtrar, saber o que vai noticiar para que realmente o público tenha acesso à informação de qualidade, porque o cidadão hoje é bombardeado de informação, então cabe nós, as jornalistas, fazer com que o leitor, o internauta, o telespectador seja atraído por uma boa informação. Isso cabe a profissionais como vocês. E nós sabemos que a nossa profissão tem grandes obstáculos, mas o que mais importa é não desistir, né, João? Exatamente, é tanto que muitas vezes as pessoas acham que nós estamos nos divertindo, mas não, eu digo pelo meu exemplo. Eu cheguei na segunda-feira e a gente está conversando agora no presente, mas o jornalista ele já pensa no futuro. Eu tenho que estar me preocupando com o que eu vou noticiar amanhã e assim sucessivamente. Então é um trabalho que eu não vou dizer que é árduo, porque é uma profissão que nós amamos e eu acho que toda profissão tem os seus prós e seus contras. Então seria, de certa forma, ingratidão da minha parte a Deus por ter dado o dom, a oportunidade de trabalhar numa profissão tão bonita e fazer qualquer tipo de reclamação. Não, é só a título de esclarecimento, de prestação de serviço, para que quem não é jornalista entenda como é o nosso trabalho. Mas eu fico muito feliz quando eu saio para vir para um evento dessa natureza, porque a gente sabe que vai dar boas notícias, né? Porque, ao contrário de colegas jornalistas que estão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dando notícias tão frustrantes, a gente vendo tanta cena triste, nós estamos, quer queira, quer não, numa vantagem, porque nós estamos noticiando muitas coisas boas. Então a gente só tem que agradecer pelo estado de Rondônia ser uma boa notícia, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque nós sabemos hoje que Rondônia está se destacando em várias áreas e principalmente no agronegócio, principalmente na sustentabilidade e tantas outras áreas tão relevantes para o mundo. E João, olha, a gente pôde perceber que em 2023 foram 3,5 bilhões de reais movimentados nessa feira. A expectativa do governo é que esses números dobrem, tripliquem nesse ano. Então as pessoas precisam entender como o agronegócio é fundamental. Nós somos, por exemplo, nesse ano, o cacau está em destaque, banana está em destaque, a nossa carne bovina, o nosso tambaqui, a gente até fica brincando às vezes, né? Olha, tem alguém aqui de Rondônia vendendo tambaqui em algum lugar do nosso país. Exatamente, e o governo do estado de Rondônia está de parabéns porque não está fazendo sua carteira, o seu dever de casa apenas com o trivial, está inovando. Eu digo isso com propriedade porque eu acompanho de perto a educação profissional, porque eu, na condição de assessor de comunicação, muito embora eu me comporte mais como assessor de imprensa, porque o meu papel é mais efetivo diretamente com a imprensa e eu tenho um apoio, um suporte muito grande, muito elogiável da Secretaria de Comunicação do Estado. Então, eu foco mais na imprensa, não deixando de fazer o papel de comunicação em outras áreas, como cerimonial, relações públicas, enfim. Então, eu acompanho o papel do IDEP e o IDEP está fazendo um trabalho revolucionário. Para você ter uma ideia, enquanto outros estados, a educação profissional
ela existe naturalmente, mas aqui só não existe como é uma política pública, como é uma prioridade, é um bem, é um benefício acessível para a população com cursos gratuitos. E além do sucesso dos cursos gratuitos, aí vem as escolas móveis, que é uma inovação perante o Brasil, que já foi até reconhecido pelo MEC. E, além disso, a cada ano, o IDEP, mais particularmente aqui na Rondônia Rural Show, está trazendo sempre novidades. Hoje, um tema que está em voga é a bioeconomia, e o IDEP realizou eventos nessa área, que eu vou deixar para a presidenta Adi Josefa, que será entrevistada hoje, falar com mais propriedade, porque ela é uma sumidade na educação profissional, com experiência de mais de 30 anos nessa área. Então, o governo do estado está de parabéns, porque, além de dar condições para a população com a geração de emprego, com o fortalecimento do ensino, da educação, ainda recruta, busca pessoas que entendem daquele assunto justamente para que o trabalho seja feito com qualidade e com excelência para o cidadão rondoniense. E nós, né, João, que somos jornalistas, o IDEP, inclusive, tem tantos cursos para que a gente possa se profissionalizar ainda mais, né? Eu fico vendo, eu estava, semana passada nós nos encontramos, estávamos lá na Carreta, no Porto Velho Shopping. Um curso, gente, maravilhoso de informática básica e Excel, totalmente gratuito, que o governo de Rondônia disponibiliza para todo mundo. E às vezes esse acesso, as pessoas, não vou fazer um curso porque é muito caro, enfim, mas o governo tem isso de graça. Isso, e eu vou deixar para a presidente do IDEP falar. Sabe por quê? Porque eu e o João, a gente gosta de conversar muito e a gente vai indo, mas João, eu fico muito feliz de receber você aqui de verdade. Daqui a pouquinho, Françoise Almeida vai entrar de algum ponto aqui do Centro Tecnológico, porque são tantas coisas legais. E sabe o que mais me chamou minha atenção esse ano? As carretas do IDEP tá aí, tem pavilhão empresarial internacional e são mais de 650 expositores. Já conseguiu visitar tudo? Não, porque como eu venho muito focado no meu trabalho, eu nem vou para outros estandes, porque na realidade, como eu lhe expliquei, o jornalista, ele corre contra o tempo. Por exemplo, na segunda-feira eu produzi uma matéria para apresentar ao público os cursos que estão acontecendo no IDEP aqui, que é na área de piscicultura e frigorífico. Ontem eu fiz uma matéria sobre as palestras que estão acontecendo para mostrar... João, quero até te interromper. Por exemplo, quem está passando pelo parque, tem a palestra, pode parar lá e assistir. Isso, as inscrições são online, mas pode fazer presencialmente também, porque a gente há de convir que pela natureza do evento é muito imediatismo, as pessoas podem passar a se interessar pelo tema, então tem essa facilidade por causa de ser uma situação atípica, ser no evento, né? Normalmente as inscrições do IDEP são online, mas aqui particularmente na Rondônia Rural Show, além de online, está acontecendo presencialmente também. Então ontem eu fiz a matéria sobre a importância da bioeconomia para a agricultura familiar. E hoje nós, inclusive, vamos ter a palestra sobre esse tema. Veio um pessoal de fora para dar palestra. Ontem veio o Marcelo Nunes, que é um profissional de renome, que tem respaldo internacional, porque ele coordena um projeto que é uma parceria, que é uma cooperação técnica entre o governo do Brasil e da Alemanha. Inclusive, a presidente do IDEP, Adi Josefa de Oliveira, visitou a Alemanha no ano passado justamente para se inteirar sobre essas tendências do mercado global, para trazer essa experiência para Rondônia. E hoje a matéria que foi produzida é sobre workshops que estão acontecendo para estudantes da área do agronegócio, porque o IDEP tem o Centro Abaitará, que é um centro de educação rural, que fica em Pimenta Bueno, é uma unidade executora do IDEP. Então, os alunos de lá vêm para passar por essa capacitação, por essa reciclagem, sobre temas sempre que estão em voga. E, atualmente, a economia verde é o que está em evidência. João, olha, vamos voltar um pouquinho aqui para nossa área. Quais as dicas você daria para quem quer ser um jornalista? A primeira dica é você, não é nem só ter a técnica, escrever bem, falar bem. Primeiramente, ter os valores humanos, que é a ética, o respeito
para que você possa passar credibilidade. Porque hoje, na era digital, a gente vai se deparar com muita gente que quer ser médico, que quer ser advogado, que quer ser jornalista, que são justamente essas pessoas das redes sociais que estão, muitas vezes até tem o nome de influência, que vai influenciar. Mas nem todo mundo tem o conteúdo que deveria ter. Tanto que, se você for analisar, existe alguns lugares, algumas pessoas que habilitam essas pessoas para uma função e depois vê que não deu certo. Então, primeiramente, tem que ter credibilidade para ser um bom jornalista hoje, porque na era da fake news, você há de convir que muitas fake news estão sendo plantadas na rede social, às vezes até por pessoas que têm vários seguidores. João, é até importante você falar isso, porque eu lembro que quando eu iniciei a nossa área, só tem 2 anos, e a primeira frase que eu ouvi é: leve sempre a informação com credibilidade. Então, a credibilidade ficou aqui na minha cabeça, e quando você falou sobre ela, aí eu fiquei pensando, poxa, como é difícil, por exemplo, se você vai dar uma notícia e você falar o que não é verdade. A sua responsabilidade em levar uma notícia verdadeira. Exatamente. E quando eu comecei na minha carreira, existia uma frase que diz o seguinte: o jornalista competente informa para formar. O medíocre informa para informar. Então, eu acho que muito mais do que informar, muito mais do que levar a informação, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai informar, que é justamente formadores de opinião. Então, a gente tem que se preocupar como a gente vai transmitir essa notícia para que ela seja formada de forma robusta, com informação. Não dar a informação só pela metade, para que as pessoas vão chegando às suas conclusões e às vezes não é aquilo que realmente é o fato. A gente vê muitos casos de pessoas, de instituições, que às vezes são penalizadas pelo julgamento, pelo lixamento, que é uma palavra hoje na moda da internet, e quando você vai ver, você vê que realmente não foi daquela forma. Então, infelizmente, as pessoas não é só informar por informar. Tem que informar para formar opinião, mas de forma muito ética, muito concreta e sem medo, porque às vezes a onda das pessoas que estão querendo contrariar o trabalho da imprensa é tamanha que, se o jornalista não for forte, ele se abala. Então, tem que se manter firme, acreditar na sua verdade e não deixar que o comentário, que os ataques desestabilize o profissional. Outro ponto que eu acho muito importante também, João Albuquerque, é investir sempre em cursos, procurar ler de tudo o tempo todo. Porque o jornalista, a gente até brinca, né? A gente tem que saber de tudo o tempo todo. Exatamente. E hoje eu digo que não precisa só ler, porque ler já é, de certa forma, um modus operandi da profissão. Mas hoje o que nós temos que buscar é justamente estar mais ligado à saúde mental, estar mais ligado à questão cognitiva do ser humano, que é a gente lutar para ter o poder de concentração. Porque antes, eu vou lhe dar um exemplo, eu não sou de televisão, mas eu vou arriscar falar por você. Antes você chegava na redação, o seu chefe, o seu editor, dava uma pauta. Você vai cobrir um leilão que vai ter na Rondônia Rural Show, vamos dar um exemplo. Quando você entra na internet, alguém já está dizendo que o leilão que ia ser ligado de um jeito, já tem uma informação. Então você tem que saber centrar naquela informação, porque então você vai começar a querer já cobrir outra movida pelo imediatismo. Então você tem que centrar para você não perder o foco da pauta e não ser atropelado por esse bombardeio de informações. Olha, João, foi muito bom começar o Tô na Rondônia Rural Show hoje com você, trazendo dicas aí para quem quer ser jornalista. João vai voltar aqui hoje, viu? Vai, né, João? Promete. Volto, e além de jornalista, eu sou professor de marketing e empreendedorismo. Se você quiser ampliar o tema, eu posso vir aqui, só não vou garantir, assegurar o horário, porque eu estou focado no meu trabalho
E eu tô olhando muito pros bastidores porque chega... Gente, é porque assim, ó, é ao vivo, tudo que tá acontecendo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a nossa deputada federal, Silvia Cristina, que é uma pessoa que eu sou muito fã, viu? Acredita? Isso, não é tanto que quando ela chegou eu Uma quase... política, ela é referência aqui no nosso estado. Mas o que acontece? É tanto que quando ela chegou, deu vontade de eu sair correndo, porque eu tenho um carinho especial por ela, porque a gente está falando de jornalismo e ela justamente começou como jornalista. É uma mulher que a gente sabe que merece toda a nossa admiração, não que a Gemas não tenha, mas porque ela tem uma história, ela é um caso de sucesso e de inspiração para qualquer mulher, porque uma mulher que é negra, né? Evidentemente, você sabe que pela história do nosso país, a questão da igualdade racial ainda precisa avançar muito. Eu também sou negro, porque muitas vezes as pessoas fazem confusão, porque negro é o pardo e é o preto. Então eu sou pardo, mas eu sou negro. Então a Silvia Cristina, além de ser uma mulher negra no interior da Amazônia, que é um estado que a gente há de admitir, perante o Brasil, não tem a mesma visibilidade, é tanto que muitas vezes no Congresso Nacional tem bancadas muito fortes de São Paulo. E tem nos representado muito bem, né?